Boa noite a todos, que a paz, as bênçãos e o amor de Jesus estejam em cada coração. Vamos pedir ao Pai Celestial nesses momentos que nos dê a força necessária para entendermos e compreendermos tudo aquilo que vem ao nosso coração. Dai-nos, Senhor, as forças para alimentar os nossos pensamentos e os nossos ideais. Inspira-nos tranquilidade, Senhor, para poder resistir aos imperativos dos chamamentos do dia a dia. Que o equilíbrio maior venha ao nosso coração e que nesses momentos, Senhor, consigamos aquietar o nosso coração e a nossa mente para participarmos do Evangelho da noite e das lições que aqui serão dadas. Obrigado, Pai, pela presença dos amigos espirituais, por toda a corrente, irmã Zoraide, que aqui se encontram, nos dirigindo, nos amparando e nos guiando. E que a luz bendita do seu amor, Senhor, esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos falar um tema aqui, fazer uma confrontação conosco, ok? Somos todos filhos de Deus. Sabemos que por eles todos nós fomos criados. Mas existe tanta maldade no ser humano que poderíamos colocar em dúvida a nossa origem divina, não é? O que acontece no mundo aí, o que acontece à nossa volta, será que realmente Deus existe? Será que nós estamos vendo a coisa certa ou como é que nós estamos vivendo na nossa atualidade? Aí nós vamos lá em Mateus, no capítulo 5, e o versículo é o 9. Ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Evangelho de Mateus, de Tiago, dos evangelistas gerais, são o quê? São os ensinamentos que Jesus deixou para eles deixar como um legado para toda a população do planeta, não é isso? Então, se está aqui, como é que nós seremos chamados filhos de Deus? Vejam, se a gente for olhar a história da humanidade, tá certo? Nós vamos ver, né, lá atrás, um Átila tão sanguinário que se gabava de não nascer mais grama onde ele e o cavalo dele passava. Não nascia mais erva nenhuma. Ele se gabava disso. Imagina como é que ele era temido, né? Depois, nós temos um Hitler, que exterminou 5 milhões de judeus com o intuito de preservar a pureza ariana. Né? Vejam, hoje se fala muito nessa situação, né? Mais atrás um pouquinho, em Roma, vemos um Nero, que se divertia vendo o imenso incêndio de Roma, que por ele que foi tramado e ordenado para que se pusesse fogo. Então, será que é maldoso? Será que é maldade? Será que ele é vingança? O que é nessa criatura? Certo? Pessoas assim, e ainda todos aqueles que se comprazem no mal, poderiam, pelos expendores, serem chamados filhos das sombras, por aquilo que eles emanam, por aquilo que eles mandam, por aquilo que eles, vamos dizer assim, fazem no seu dia a dia em maldade ao outro irmão de caminhada. Nós sabemos que só Deus pode criar espíritos ou seres pensantes,
seres dotados de inteligências e de livre-arbítrio. Nós como hominal, como ser humano, nós podemos criar os nossos filhos. E mais a inteligência, o espírito que está ali, só Deus pode criar. Porque nós não sabemos quem vai ser o meu filho, quem vai ser o meu neto, quem vai ser o meu pai, quem vai ser minha mãe, certo? Mas Deus nos dirige, Deus nos, vamos dizer assim, nos orienta naquilo que precisamos para nascer aqui e ali, ser filho desse, filho daquele, e gerar aquele outro, e daí a toda a sua descendência. Então, se nós pensarmos no mal, é uma doença que contraímos de Evos afora. Quando cultivamos com rebeldia, caminhávamos nesse setor com rebeldia e desatinos, fazendo tudo que na época era normal, certo? Precisávamos de uma força violenta para poder sobreviver. Vamos pensar nos homens da Neandertal para trás lá, homem das cavernas, nem tanto o homem das cavernas, mais para frente um pouquinho. Precisava de uma truculência total para poder subsistir aos imperativos, né? E nós nos acostumamos tanto a fazer aquilo que isso já vem se cristalizando, vamos dizer assim, não que se cristalize, mas foi moldando o nosso caráter maldoso para as coisas do dia a dia. A pessoa má é alguém que pede o concurso do tempo e a terapia da dor. Deus te abençoe. Obrigado. É alguém que pede o concurso do tempo e a terapia do amor, da dor, em nome de Deus, na vontade de reajustar-se no caminho da evolução. Porque nós, se não modificarmos os nossos pensamentos, se não modificarmos-nos para as coisas, vou até dizer cristãs, nós não vamos ver a criatura, o nosso irmão, como um ser irmão nosso. Como um ser, como o primeiro mandamento que está em todas as origens que leem a Bíblia, está lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Né? E Jesus completa, e amar a teu próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer aquilo que eu quero para mim, para o meu irmão, para que eu possa receber o mesmo tanto desse irmão. Certo? Então, pode até parecer estranho, né, esses quadros de conflito da alma humana. Mas a maior parte desses desajustes são da parte das nossas incursões no mal. Se nós tivéssemos ido para o lado da harmonia, hoje estaríamos numa situação bem mais fácil, porque a harmonia é a parte que nos leva à parte divina de nós mesmos. Essa harmonia tem que ser cultivada dentro de nós. A tolerância conosco tem que ser tratada com responsabilidade pelo nosso caminho. Porque não é que eu vou julgar aquela pessoa, não é que eu não posso falar mal daquela pessoa, não é porque... Mas com que sentimento eu estou falando aquilo? Certo? Não, se aquela pessoa estivesse tão mal, poderíamos dar um jeito de ajudá-la? Estou falando mal dela? Né? Estou fazendo uma observação. Mas se a pessoa chega lá, não, deixa que de mim eu me cuido. Pronto, já estou falando mal, não estou?
Então vejam, é necessário que nós entendamos, que nós possamos até, vamos dizer, direcionar pessoas por caminhos que elas não queiram ir, porque o nosso palavreado não alcança naquele coração o sentido que nós teríamos dentro do nosso. Então pode machucar muita pessoa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque falta para nós uma visão mais ampla de todos os acontecimentos. Uma visão mais justa, mais de profundidade. E para nós não nos percebermos das contradições humanas, onde estão os seus desajustes, onde estão os seus males, que fazem parte da maturação espiritual que prepara o verdadeiro Filho de Deus. Essa maturação é como nós vamos enfrentando a vida. Nós vamos passando de etapa em etapa, certo? E quando nós estamos enraizados no mal, nós, vamos dizer, passamos um inverno tenebroso dentro de nós. Nós não vemos horizontes melhores do que aquele que eu estou me propondo para mim. Porque eu estou tão acostumado a ver o mal em mim e desejar o mal ao outro, que para mim está tudo certo. As dores que eu sofro, os males que eu enfrento, são consequência da vida, não de mim, daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou querendo. Então, isso são partes do nosso dia a dia, partes do nosso desenvolvimento emocional e cultural também. Por isso nós temos que olhar, ter uma visão mais ampla daquilo que nós queremos para a vida. Eu vou dar um exemplo dessa maturação que eu estou falando, né? Vejam como Deus usa uma coisa parecida com mal e transforma em um bem promissor. Tem alguém que quer dar um exemplo aí? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Se a gente abrir um ovo choco, o que acontece quando nós quebramos um ovo choco ou abrimos ele? Certo? Só o cheiro, né? Imagina, né? Já dá vertigem, já dá ânsia, dá um asco danado, né? Aquela massa viscosa e amorfa que está lá dentro, mal cheirosa, toda disforme, não é? Eu acho que muita gente já viu isso, né? Mas, vejam bem, o que parece decomposição, nesse caso aí, é apenas uma transformação. Aquilo que nos parece repugnante, mal cheiroso, tudo isso que nós falamos aí, é o berço da vida que vai surgir em breve. Vamos dizer assim, ali está se modelando um novo ser, e esse ser é sempre sublime. O que vai acontecer ali? Ali vai um pintainho, ao romper a casca do ovo, não é um ser sublime? Não é alguma coisa, vamos dizer assim, criada por Deus? Então vejam, aquele mal que parecia para nós lá, toda aquela diferença, toda aquela repugnância, né? Agora nós temos ali, ai nossa, que lindinho, todo mundo quer pegar na mão para dar um carinhozinho, não é? Mas e se tivesse dentro do ovo? Ainda, na formação. Então veja que nessa coisa aparentemente mal que nós vemos, Deus faz surgir a vida e a abundância. Certo?
Dessa mesma forma, nós temos que analisar o ser humano, vendo suas tendências e retirando das suas fragilidades, né? Retirando todas as tendências que nós temos nas nossas fragilidades. Nós vamos ver em nós, certo? Algo muito pouco atraente e mesmo até repulsivo. Quando estamos, nesse estado, quando estamos enredados no mal. Por quê? Porque nós deixamos de ser alguém que queira alguém perto da gente. Se eu penso no mal, nossa, fica longe aquele cara é perigoso, certo? Aquele cara é maldoso. Não passa na frente dele que ele te dá um pontapé, né? Veja, todos nós conhecemos alguém assim, e vou dizer, até nós fazemos às vezes, né? Então, temos que pensar um pouquinho. E aí nós pensamos, voltando para o ser humano, que nós estamos num processo de gestação. Aonde? No ventre da natureza. Certo? Mas nós, potencialmente, nós fomos criados por Deus para sermos bons. Certo? Fomos criados para o bem. Seja sempre feliz e siga avante. Jesus nos dá essa premissa para nós sermos plenos de nós mesmos e seguir avante, não é isso? Né? Então vejam nós, se nós praticarmos o bem, vocês já notaram como nós sentimos a recompensa naquele mesmo instante? Alguma coisa nos invade assim que nos deixa feliz ou bem mais leve do que os nossos problemas. Então, será o bem que prevalecerá em nossa personalidade, mesmo sabendo que para isso vai demorar milênios e milênios. Quando a nossa casca estiver rompida, a animalidade que existe em nós, essa casca da animalidade for rompida, né, vai surgir o anjo, o Filho verdadeiro de Deus. Aqueles que estão mais perto dessa gloriosa realização são os que Jesus chamou-os de pacificadores. Naquela expressão que eu usei lá atrás. Certo? Pacificador o que é? Trazer paz, não é isso? Certo? Paz. Aí a lógica de que a capacidade de trazer paz se caracteriza principalmente do verdadeiro Filho de Deus. Se nós pensarmos, hoje eu estou quebrado, vou lá no centro e vou tomar um passe, né? E o amigo espiritual vem e te dá não vou te falar uma bofetada, mas te dá um caminho para você seguir. Nossa, sai de lá reconfortado, certo? Quem te trouxe a paz? Certo? São esses que já estão mais avançados que nós. São esses que estão à nossa frente, fazendo-se filhos verdadeiros de Deus para nos encaminhar os seus irmãos mais atrasados para o caminho da ascensão que nós temos que seguir. O primeiro dever de um filho, aqui eu não estou falando de Deus, de um filho aqui, é o de dever respeitar a casa de seu pai.
agindo, trabalhando por mantê-la em ordem e harmonia. E se alguém que xinga, que discute, que atormenta os familiares, que atormenta os vizinhos, que fica brigando com todo mundo ali e fazendo do lar um verdadeiro inferno, ele pode ser chamado de filho, mas só sob o ponto de vista da biologia. Certo? Sob o ponto de vista biológico. Mas, moralmente, é um bastardo, um filho das sombras, moralmente falando. Certo? Por não ter o elementar dever de gratidão e respeitar aqueles que o colocaram no mundo. Aqueles que lhe garantiram a vida nos primeiros anos e que lhe ofereceram o sustento e a moradia. Vemos hoje em filhos exigirem, eu pus isso aqui porque na atualidade qualquer jornal, qualquer noticiário, você vê que o filho está judiando da mãe, a filha está judiando do pai, o filho está judiando do pai, a filha está judiando da mãe. Vocês já viram isso, né? Mas a mãe ensinou aquilo para ela? Com certeza não. Certo? Então, a gente vemos que tem criaturas que são verdadeiros filhos da sombra. Quando você vê desculpa a expressão, uma filha judiando da mãe a tal ponto, você fala, será que é filha dela mesmo? Né? Imagina a coragem dessa filha de judiar daquela criatura. Se ela judia daquela criatura que lhe deu a vida, imagina os outros agregados, vamos dizer assim, que estão à sua volta. Então eu achei importante por isso, para ver que nós aqui também nos desvirtuamos do caminho que nós temos que seguir. Ah, mas minha mãe não pensa como eu. É óbvio. Ah, meu pai não pensa como eu penso. É óbvio. Por quê? Porque ele tem uma cabeça e eu tenho outra. Ele é de um tempo, eu sou de outro. Certo? Mas nem por isso eu preciso entrar num atrito. Nem por isso eu preciso sair, desculpa a expressão, sair no tapa com ninguém. A vida nos dá oportunidades grandiosas para nós crescermos. Se nós não tivéssemos a mão dos nossos pais nos guiando, como é que nós viveríamos? Na sociedade em que vivemos, ok? Como é que nós enfrentaríamos essa sociedade? Bom, você nasceu, está aqui, tem, sei lá, nem amamentado foi, 9, 10 dias de vida, se vira, daqui para frente você é dono de você. Como é que nós seríamos? E aí eu chego nessa criatura e vou fazer todo tipo de maldade que está dentro de mim, certo? Para mostrar que eu sou superior, mostrar que eu sou melhor do que ela. Ou para explorar ainda, esse caso também existe, para explorar ainda aquela criatura que está ali, com certa dificuldade, com certo problema, vai enfrentar a vida. Então vejam que cabe a todos nós pensar que nós temos que seguir o caminho do bem. E o caminho do bem é a harmonia, como eu falei. A harmonia tem que estar em todos os nossos movimentos, sentimentos, palavras e ações. Todos temos em nossas relações, aqui já uma parte que é bem legal. Às vezes nós estamos numa dificuldade, estou caindo num poço sem fundo aqui. Aí eu falo, poxa, quanto tempo que eu não vejo fulano de tal? Vou lá dar um abraço nele. Por quê? Porque eu me escoro na criatura que está do meu lado. Certo? Naquela criatura que me faz bem, naquela criatura que me faz
me sentir melhor comigo mesmo, certo? E todos nós temos em nossas relações pessoas que nós admiramos e essas pessoas para nós são admiráveis, certo? Que as procuramos nos momentos difíceis, em busca de orientação e fortificação, né? Ao lado dessa pessoa, a vida nos parece menos complicada, os problemas menos difíceis e as dificuldades menos constrangedoras. Ah, mas o cara tem 30 diplomas, o cara tem isso, tem aquilo. Não. Certo? A pessoa, né? Existem pessoas, e essas pessoas não são necessariamente cultas ou portadoras de diplomas. Elas são, muitas vezes, até muito simples e até de pouca instrução. Mas existe em cada uma dessas pessoas que nós temos com esse potencial que distingue ela das outras pessoas, né? Esses são os filhos verdadeiros de Deus, que realizam e realizaram dentro de si a paz, né? Trouxeram a paz para os seus corações e estão trabalhando para edificar a paz no mundo. São pessoas simples, são pessoas que não têm meio termo, não ficam, vamos dizer assim, te enrolando, como eu diria, te amaciando, para depois te jogar alguma coisa como um complemento da sua existência. Não. São pessoas que querem bem a gente do jeito que nós somos. Pessoas que querem que nós consigamos tirar o mal que existe dentro de nós. O mal, eu digo aqui, em todos os sentidos, né? Porque não existe eu sou mal ou sou bom, certo? Ah, mas eu sou mal só nessa situação. Não existe isso. Você é mal sempre, ou ruim, ou bom, ou feliz ou infeliz, sempre. Mas pode chegar à perfeição? Eu quis mostrar para vocês aqui que podemos, porque nós somos seres pensantes, ativos e construtivos na seara de Jesus. Por isso, eu disse que nós somos filhos de Deus. E para ser filho de Deus, amplamente, temos que trazer para dentro de nós essa paz que todos nós buscamos. Por isso eu dei o ênfase até da yoga. Buscar o equilíbrio dentro de nós, buscar o equilíbrio da nossa mente, buscar o equilíbrio do nosso corpo. Porque quando nós nos equilibramos, quando eu falo para uma pessoa, eu não solto palavras vazias que podem ofender essa pessoa aqui ou ali, ou no sentimento, ou nas emoções, ou no caminhar dessa pessoa. Porque eu tenho a paz dentro de mim, eu não quero ver aquela pessoa sofrendo por nada, por nenhum sentimento injusto, por nenhum pensamento que a degrade, mas quero vê-la feliz caminhando na sua caminhada do jeito que ela é. Por isso todos nós somos filhos de Deus. Por isso todos nós temos que trazer a paz para dentro dos nossos corações. Tem pessoas... A gente é meio caipira, né, Marquinhos? Então vou falar. Tem pessoas que vão lá, pegam a plantinha, nossa, que bonitinha, não sei o quê, vai lá e planta a bichinha lá, põe na terra. Uma semana depois, certo? Você conversou com a plantinha?
Nem precisa conversar, mato é mato. Vocês já viram isso? Ah, eu não tenho a mão verde. Não é a mão verde, é o teu pensamento que é imaturo. O teu, o meu, o nosso. Porque se eu agradeço a Deus, Pai, obrigado por essa nova plantinha no meu pedaço de chão, te garanto que aquela plantinha vai fluir, vai evoluir. Mas nós pensamos, caramba, o cara me deu, será que ele deu com vontade mesmo? Enterra a bichinha ali. Enterrou mesmo. Né? Então, vejam como nós precisamos mudar nós. Né? Porque aquilo que nós agradecemos ao Pai Celestial é um ato do quê? De submissão, de ter o contato com o Pai Celestial para trazer a paz do Pai Celestial para dentro de mim. Se eu não tenho esse contato com o Pai Celestial, com a vida que Ele me manda, com a vida que Ele expressa em mim, como é que eu vou ser feliz com outras criaturas? A paz tem que fluir de você, tem que ser uma construção sua. Nós temos que edificar a paz em nós. Falei aqui. Por quê? Porque se nós não buscarmos a paz, ela também passa. E quando você está em paz, você tem mais acréscimo. Você tem a paciência, você tem a tolerância, você tem inspirações progressistas, você tem inspiração no bem, você tem inspiração de todos os setores benéficos para a sua vida, para enfrentar qualquer problema. Então pensemos, cultivemos a paz, amemos a paz à nossa volta. Amemos aquilo que somos. Ah, mas eu sou assim, sou assim. Todos nós nesse planeta temos os nossos pontos altos e os nossos pontos baixos. Temos os nossos pontos fracos e temos os nossos pontos fortes. Vamos explorá-los, tanto fraco quanto forte, tanto os altos quanto os baixos, para poder conhecermos a nós mesmos e trazer a paz para dentro de nós. Que Deus nos abençoe. Certo? Que a paz seja realmente presente em cada coração. Graças a Deus, Pai amado. Obrigado, Senhor, por esta noite abençoada. Obrigado, Senhor, pela presença desses companheiros que estão à nossa volta. Tanto os encarnados quanto os desencarnados que aqui se encontram. Obrigado, Pai amado, pela excelência do seu amor que chega aos nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua missão inconfundível de tirarmos proveito das lições que teu amor trouxe para todos nós e que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que as suas bênçãos infinitas e a tua paz estejam em nossos corações, Senhor, para levarmos aos nossos lares esses bálsamos de esperança, confiança e tranquilidade que chegam até nós. Vamos mentalizando a nossa casa, aposento por aposento, desde o portão até o fundo da nossa casa. Desde a parte de baixo dos alicerces, até o alto da nossa casa, a nossa caixa d'água. Vamos levando luz, vamos levando esta paz que agora reina em nossos corações.
E que essa mesma paz, Senhor, consigamos levar para os corações da lista de orações, que possamos envolvê-los, Senhor, nesta paz bendita que o Teu amor nos emana, para que possam encontrar um caminho propício para a própria recuperação. Senhor, que esses momentos de compreensão dos nossos corações, queremos Te agradecer por mais este dia abençoado que vivemos, pelas bênçãos que o dia nos trouxe, pelas lições que podemos aprender e por Tua divina misericórdia sobre todos nós. Dai-nos a Tua esperança, Senhor, para não falirmos, para não pisarmos em falso no nosso caminho. E alimenta-nos na Tua paz, Senhor, para seguirmos avante e timoratos, buscando a nossa própria redenção, Senhor. Caminhemos abraçado com os amigos que Jesus nos permitiu estar conosco nesses momentos. E que ombro a ombro com cada um, possamos Te agradecer, Pai amado, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança nos unindo, nos fortificando e nos impulsionando por mais além, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, Pai. Que a paz seja sobre todos. Que Jesus vos guie e vos fortifique. E que as bênçãos estejam em cada coração. Um ótimo retorno aos seus lares. Segunda-feira temos atendimento fraterno. Na terça-feira temos as palestras. E semana que vem já começa a evangelização de domingo e a palestra de domingo. E a yoga também. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo retorno. Obrigado pela presença de todos aqui. Sinto-se abraçado no coração de cada um. Que Deus os abençoe.